volta, são 8h09 e nós já estamos com o Dr. João Zatter na ponta da linha, ele que sempre participa conosco aqui do Jornal da Manhã, médico conceituado aqui da nossa região, do nosso litoral do Paraná. E o assunto ele é bastante importante porque a gente está percebendo um aumento no número de mortes por infarto, né? Aquele infarto fulminante, pessoas que até às vezes não tinham esse problema, né, cardíaco e que acabaram desenvolvendo ou que tinham e não sabiam, né, não faziam nenhum acompanhamento. Aí é uma questão muito particular de cada pessoa, mas a gente está percebendo também um aumento do número de jovens que estão perdendo a vida por esse problema de saúde que é a questão cardíaca. E muitas pessoas comentam, e também a gente está vendo algumas matérias, tanto em sites, televisões, rádios, enfim, associando a questão da vacina como a causa do aumento desse número de pessoas com problemas cardíacos. Dr. João Zatter, eu conversei com ele na semana passada e hoje ele vem ao vivo conosco por telefone, até para que ele traga o seu conhecimento clínico, né? O Dr. João, ele sabe do que ele vai falar e até para explicar para o ouvinte da Difusora. Dr. João Zatter, muito bom dia, obrigado por nos atender nessa manhã de sexta-feira. Doutor, o que nós podemos falar, o que o senhor pode passar para o ouvinte da Difusora a respeito disso que eu acabei de comentar? Muitas pessoas têm comentado, a imprensa também tem dado algum destaque para essa questão de que a vacina, principalmente da Covid-19, que foi a última grande vacinação em massa que ocorreu em todo o mundo, ela pode estar provocando esse aumento no número de mortes por infarto fulminante e também desenvolvendo problemas cardíacos em pessoas que tomaram a vacina, que completaram o ciclo ou que tomaram uma ou duas doses. É correto afirmar isso, doutor, com o seu conhecimento médico, seu conhecimento clínico ou não? Muito bom dia, doutor. Olá, Elísio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, espero que estejam me escutando bem. Elísio, é sempre um prazer falar com vocês aqui e tirar as dúvidas dos ouvintes. E assim, Elísio, esse é um assunto bastante delicado, falar com relação à questão dos efeitos colaterais das vacinas no geral e principalmente da vacina da Covid-19. Veja bem, Elísio, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a gente relacionar o aumento do número de casos de mortes por infarto ou doenças cerebrovasculares como AVC à aplicação da vacina da Covid-19 é a mesma coisa que a gente querer falar sobre o aumento do número de casos de morte por câncer de próstata em homens pelo aumento do número de transplantes capilares em homens. Ou seja, isso é algo acasual. Ou seja, Elísio, não há nenhum estudo sério que comprove o aumento do número de casos de mortes cardíacas por conta da aplicação da vacina Covid-19. Desde que nós conhecemos gente por gente, nós sabemos que a maior causa de morte no mundo todo, e não somente no Brasil, são as doenças cardiovasculares, ou seja, o infarto em primeiro lugar e em segundo lugar o AVC, no mundo todo, não somente no Brasil. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na época da Covid-19, nós tivemos uma subnotificação desses casos de morte por infarto e mais mortes por Covid-19. E depois que a vacina foi aplicada e o número de casos de Covid-19 foi controlado, é natural que começou a aumentar a notificação de casos de morte por infarto, por AVC, e aí teve essa impressão de que houve um aumento. Mas não, desde que nós controlamos as doenças infecto-contagiosas, que é o que matavam as pessoas há 100 anos atrás, o número de casos de morte por infarto e AVC aumenta cada dia mais. E nós sabemos, por enquanto, não há nenhum estudo, inclusive procurei essa semana em vários locais de estudo médico que nós temos acesso como médico e profissional de saúde, e nenhum estudo falando isso, tá? Ou provando isso para a gente, Elísio. O que eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham uma noção é o seguinte, Elísio: todas as vacinas que nós temos, e principalmente aqui eu quero destacar a vacina da influenza, que temos que tomar todo ano, e a vacina da Covid-19, todas as vacinas ela têm um certo efeito adverso, né? Mas grande parte delas, o efeito adverso é um efeito adverso leve, ou seja, um desconforto no local da aplicação, vermelhidão no braço, coceira, e em alguns casos pode ter um efeito adverso um pouco mais sistêmico, como a febre e a dor no corpo. Mas isso tende a se resolver em 48 horas. É claro que se isso não se resolver, tem que procurar o atendimento médico. Agora, no entanto, esses efeitos adversos mais raros que podem acontecer com a vacina, como casos de arritmia,
casos de miocardite, por exemplo, o risco disso acontecer, Elísio, ele é estimado em torno de 0,00001%. Tá? Agora, se você for comparar com a doença, por exemplo, o Covid-19, a gente sabe que ela pode causar em torno de 10 a 12% das crianças ou adolescentes miocardite. Então, uma doença que cada 100 crianças ou adolescentes que pegam, 10% podem ter miocardite, e uma vacina em que, se você toma, o teu risco é de 0,0001% de miocardite, então o risco é bem menor do que a capacidade de você pegar a doença e desenvolver esse tipo de infecção. Então, é isso que eu queria deixar claro para as pessoas. Veja, aqui o meu objetivo não é obrigar as pessoas a tomar vacina, de forma alguma. Eu só quero que as pessoas tenham informação de qualidade e vindo de profissionais. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitas informações hoje, então o nosso papel como profissional é filtrar essas informações e trazer realmente o que nós sabemos para as pessoas. Doutor, e nesse quadro que nós estamos percebendo de muitas pessoas, inclusive jovens, né, acabarem morrendo por problemas cardíacos, fica claro a dica, né, acredito que uma dica valiosa é de que as pessoas procurem o médico especializado no coração, que no caso é um cardiologista, para que façam um acompanhamento, mesmo se a pessoa nunca apresentou nenhum sintoma, mesmo se a pessoa nunca teve nenhum problema cardíaco, é muito importante fazer uma visita a um cardiologista. Ele pede lá os exames essenciais e nesses exames ele já consegue ver se tem alguma alteração para que a pessoa possa tratar. Seria mais ou menos por aí, doutor João? Exatamente, Elísio. A gente sempre diz que o melhor remédio que existe até hoje é só um, a prevenção. E a prevenção você só consegue fazendo exames de rotina, ou seja, você vai prever o que pode acontecer com a sua saúde. E nada melhor do que você consultar o seu médico de referência, o seu cardiologista, o seu clínico, o seu endócrino, o seu ginecologista para a mulher, o urologista para o homem nesse caso, para poder prevenir, para poder evitar que algo de pior possa acontecer daqui para frente. E é importante você se atentar à sua genética. Se você tem pais ou você tem mãe com problemas cardíacos, problemas de diabetes, é interessante você já começar esse screening, ou seja, esses exames de rotina o mais cedo possível. Hoje a gente tem visto muitos jovens morrer de doenças que antigamente chamávamos doenças de pessoas mais idosas, mas é claro, porque a gente mudou muito o hábito de vida. Hoje em dia é um hábito bastante desregrado em muitas pessoas e também nós estamos tendo também cada vez mais pessoas no mundo. E é natural que cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens aparecendo no mundo, é natural que um caso ou outro você comece a observar de algumas doenças que você não via antes. Então, aqui a dica é, Elísio, de sempre, evite as doenças, que as doenças piorem, ou seja, previna-se, faça exames de rotina. 8h17, doutor João Zatter, muito obrigado pela sua participação e claro, logo o senhor volta pra gente falar sobre mais algum tema interessante, até para tirar a dúvida do nosso ouvinte, para que o nosso ouvinte da Difusora não tenha dúvida no que diz respeito à saúde, que consiga manter a sua saúde sempre em dia. Doutor João, muito obrigado pela participação, bom final de semana aí, doutor. Obrigado, Elísio. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutor João Zatter conosco, sempre muito solícito, Larry, conversando com a nossa equipe, trazendo informações importantes, né? Doutor João, que é um médico conceituado aqui na nossa região, alertando aí que a prevenção sempre é o melhor remédio. Exatamente, isso que eu ia falar, né? A dica importante é a prevenção, né? Sobre todos os aspectos na área de saúde, a prevenção em primeiro lugar, né? Fazer o exame preventivo, né, no médico a cada 6 meses, 1 ano, faz um check-up geral, exame de sangue, de urina, para ver se está tudo em ordem, tudo tranquilo, um eletro, né, bom, né? Tem o exame da esteira, né, que você vai no cardiologista, exatamente. Ele já consegue também ter um mapa ali do que pode acontecer. Sem dúvida. 8h17, nós vamos pro intervalo, na volta tem o Falando Sério, tem o Esporte